meus amores, mais uma vez aqui a tia Andréia com vocês, tá bom? Vamos adentrar aí a mais uma parte ou uma retomada aí do nosso conteúdo de narrativa de ficção científica, tá bom? Então, turminha, nossa segunda aula, tá certo? E o que a gente vai ver hoje, professora? Hoje nós vamos fazer uma pequena retomada sobre o assunto para que vocês consigam lembrar do que a gente já estudou, tá bom? E mais, meus amores, nós teremos aí a correção de tarefa aí das páginas 102 a 104. Livro Marcha Criança, então já pode arrumar aí o seu cantinho, coloca o livro aí nas páginas corretas e vamos lá para a nossa correção, tá bom? Primeiro, turma, vamos recordar um pouco do que a gente já viu, a gente já falou. Gente, para essa recordação, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. E já adianto o seguinte, se você conseguir responder essa pergunta aí na sua casa, sem precisar de livro, com certeza você conseguiu entender muito bem o conteúdo passado, tá bom? Turma, a pergunta é, você lembra qual é a diferença entre a ficção científica e a ficção fantástica? Pois bem, eu tenho certeza que vocês conseguiram aí responder, certo? Então, gente, olha, ficção científica é justamente trabalhar o quê? Uma especulação de um futuro que é bem diferente do que a gente vive hoje, tá? Por exemplo, professora, nós temos aqui um carro, nós temos o avião. Gente, o avião tem rodas, o carro também tem rodas, o avião é pesado, o carro também é bem pesado. Agora, a diferença entre eles, o avião voa. Então, será se eu posso especular que o carro algum dia também poderá voar? Pronto, essa pergunta aí, certamente se daqui a uns anos a ciência conseguir explicar que um avião consegue voar e um carro também consegue ter a mesma função, se a ciência explicar isso, então, meus amores, com certeza será ficção científica, tá bom? Por outro lado, a ficção fantástica. Se nós não conseguirmos aí entender cientificamente o porquê que as coisas acontecem, então não é científico, isso aí é fantástico. E aí vocês podem recordar dos exemplos que já falamos, de Harry Potter e de outros mais que vocês já conhecem, tá? Não conseguimos explicar ainda, a ciência no caso, o porquê de ações ou de fenômenos sobrenaturais acontecer. Se isso não é possível explicar cientificamente, então é ficção fantástica. Então vamos lá, turma. Correção aí da nossa tarefa. Gente, eu tenho certeza que vocês já leram o texto, né, que vai falar aí planetas habitados, tá bom? Planetas habitados, você já pode aí se questionar a partir do título. Quem habita esses planetas? Como são essas pessoas? Será se realmente existe outro planeta que não seja a Terra? Que existe vida? E se existir essa vida, como são essas pessoas? Será se são pessoas? Será se são humanos? Tá? Como será essa vida que existe lá? Não é isso? Então, fazendo esse questionamento aí, a gente já sabe que a ciência já está em busca aí de vida em outros planetas, tá bom? Até então, não tem muita coisa comprovada cientificamente. Mas já temos aí alguns resquícios de que realmente há vida em outros planetas. Não se sabe ainda que tipo de vida é essa, tá? E não se sabe ainda se quem mora lá é aí pessoas ou algo do tipo, tá bom? Mas aí, turminha, lendo esse texto, nós vamos aí para a primeira pergunta. E aqui, como eu já falei para vocês em outros momentos, eu já coloco a resposta somente para facilitar. Primeira questão pede o seguinte: quantos personagens fazem parte do texto? E qual ação eles estão praticando lá nesse texto? Turminha, 2 personagens. E eles estão praticando a ação de conversar, tá bom? Então, se você conseguiu acertar, beleza, tá ótimo. Se está parecido com a minha resposta, pode deixar. Só vai mudar se tiver completamente diferente, tá bom? Segunda questão,
Qual é o assunto da conversa entre esses dois personagens? Do que eles falam? Turma, eles estão aí discutindo sobre a existência de vida em outros planetas. É justamente isso a dúvida deles. E vocês percebem que durante esse diálogo, um deles tem aí uma certa dúvida. Existe ou não existe vida em outros planetas, tá bom? Então, põe aí. Terceira questão. Os dois personagens acreditam que existia vida em outros planetas? Eles dois acreditavam nisso? Eu acabei de falar na segunda questão que somente um acredita, mas o outro tem essa dúvida, tá bom? Até porque não há comprovação científica ainda em relação a essa vida de fato. Então, vocês podem colocar na terceira questão que não. Um deles vai duvidar disso daí, tá certo? Quarta questão. No final do texto, podemos deduzir quem são os personagens que conversam. Quem são eles? Nós podemos, turminha, fazer essa dedução, tá bom? Dedução por raciocínio lógico de quem está conversando. Quem são eles? Aí você vai colocar que são dois seres extraterrestres. O texto nos dá pistas disso daí. Tanto é que eles estão aí navegando no espaço, não é isso? Então, todas essas características nós percebemos que é algo que é extraterra mesmo, tá bom? E aí, quinta questão, turminha. Retire do texto duas frases que comprove a sua resposta a essa questão anterior. No caso, a questão de número 4. Quais são as suas respostas? Quais são essas frases? Põe aí. Gente, frase de que vai comprovar que eles são realmente um extraterrestre, tá bom? E a primeira é, toque aqui a antena. Certo? Gente, será que isso aí é uma característica de um humano? No nosso corpo, por exemplo, as nossas orelhas seriam antenas? Claro que não, tá? E a outra frase é, 6 patas fazem muito barulho. Então, comprova-se aí que essa frase, ela está dando característica aí de seres extraterrestres, tá bom? Põe aí na questão 5. E para finalizar, a questão de número 6, ela é uma questão pessoal, tá bom? Que você vai fazer o quê? Você vai imaginar como que eles são, esses extraterrestres são, fisicamente e assim por diante. E depois que você imaginar isso, você vai pegar o seu caderno e vai fazer um desenho bem bonito, tá bom? Pode ser colorido, não tem problema. Faça esse desenho aí. Como é que você imagina que esses extraterrestres são, tá bom? Finalizando aí, turminha, a 7ª questão, ela está ainda nessa página, mas ela só vai fazer referência à página seguinte, que nós não vamos corrigir hoje, vai ficar para um outro encontro, tá bom? Então, meus amores, obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês estejam bem, tenham descansado bastante, tá bom? E vamos voltar aqui para as nossas aulas com garra e com fé em Deus, tá bom? Tchauzinho para vocês.